Resiliência é uma palavra que vem ganhando cada vez mais notoriedade nos últimos tempos. Em toda a história da produção do conhecimento humano, muitas pessoas já falaram sobre resiliência, mas poucas abordaram esse tema com tanta clareza e profundidade quanto Epíteto. Se tu pensa que tu teve uma vida difícil, é porque tu não conhece a história de Epíteto. Ele nasceu como filho de uma mulher escrava e passou os primeiros 30 anos da sua vida acorrentado. Quando ainda era um garoto, ele foi comprado por um homem tão violento que certa vez resolveu torcer a perna de Epíteto com toda a sua força, simplesmente porque lhe deu vontade. Tudo que sabemos a partir de Epíteto é que ele dizia para o seu mestre repetidamente: "Você vai quebrar minha perna, você vai quebrar a minha perna", até que finalmente se ouve aquele estalo angustiante da sua perna quebrando. Epíteto então simplesmente olha seu agressor nos olhos e diz: "Eu lhe falei que isso iria acontecer". A partir desse dia, a perna de Epíteto nunca mais voltou ao normal e ele passou a mancar pelo resto de sua vida. Não muito tempo após esses acontecimentos, algo de bom acontece. Epíteto começa a frequentar as palestras de um filósofo estoico chamado Musônio Rufo. E quando Epíteto finalmente é liberto da escravidão, por volta de seus 30 anos, ele decide se tornar um professor de filosofia. Imediatamente, Epíteto começa a atrair mais e mais alunos, desde os mais pobres até os mais abastados, incluindo aí figuras poderosas como Adriano, que viria a ser o futuro imperador de Roma. Mas afinal, que tipo de ensinamentos que Epíteto passava para os seus alunos? E por que pessoas de todo o império faziam questão de serem educadas por um escravo liberto? Talvez porque ele podia ensiná-los aquilo que todos nós, independentemente de época e localização geográfica, precisamos, que é aprender a como ser resiliente. É essa habilidade que vai nos possibilitar construir uma vida mais tranquila e uma mentalidade inabalável em relação aos obstáculos do cotidiano. A habilidade de superar os momentos mais difíceis e mais sombrios. Epíteto, após ter sido exposto a algumas das maiores dificuldades que a vida pode oferecer, ele conseguiu dominar essa habilidade e ensinou aos seus alunos como fazer isso. Mas como cultivar resiliência, ou como diria Epíteto, como cultivar o poder da resistência? Tudo começa com a nossa principal tarefa na vida, que é sermos capazes de identificar e distinguir entre o que está sob o nosso controle e o que não está sob o nosso controle, que é o que eu falo com maior profundidade neste vídeo aqui do card. Essa é uma distinção crucial que todos nós devemos fazer. Essa é a diferença entre aquelas pessoas que são resilientes e aquelas que não são. Epíteto gostava de usar como exemplo o que acontece quando alguém nos insulta. O que outra pessoa diz não está sob o nosso controle, mas a forma como respondemos a essa provocação está. Então, se alguém é capaz de te irritar, tu precisa entender que a tua mente é cúmplice dessa provocação. Epíteto chamou isso de faculdade de escolha, a qual ele dizia ser o nosso maior poder, o nosso presente mais eficaz, uma capacidade unicamente humana. Essa noção foi crítica para sua própria resiliência e sobrevivência nos seus tempos de escravo. Por mais incapazes que algumas vezes nós possamos nos sentir, por mais frustrantes que as coisas sejam quando elas não aconteçam da forma como gostaríamos que acontecessem, por mais injusto que pareça, quando nos deparamos com acontecimentos inconvenientes, nós sempre temos o poder de escolher a forma como iremos reagir, a nossa atitude, nossas emoções, perspectivas e opiniões. O que nos leva para a próxima tarefa de um filósofo. Como diria Epíteto, todo evento tem duas alças. Uma pelo qual ele pode ser carregado e outra pela qual não pode. Se seu irmão age injustamente, não se apegue ao seu erro, pois essa é uma alça que não pode ser erguida. Ao invés disso, use a outra alça, entendendo que ele é seu irmão, que vocês foram criados juntos, e assim você estará segurando a alça que deve ser carregada. Quando um problema surge na nossa frente, uma recessão toma conta da economia, uma pandemia se espalha pelo mundo, a pergunta-chave é qual alça nós vamos usar? A alça do ressentimento e da amargura? Da raiva e da injustiça? Ou a alça da força, da coragem, de olhar pelo lado positivo, de procurar por uma solução para aquilo que está na nossa frente? Vamos nos apegar aos problemas ou às oportunidades? Em praticamente todas as situações, existe alguma coisa que nós podemos aprender quando nos deparamos com um evento negativo. Cabe a nós termos a inteligência e a capacidade de encontrar o aprendizado que todas as situações das nossas vidas nos apresentam. Foi assim que todas as pessoas que conseguiram alcançar feitos grandiosos foram capazes de chegar onde chegaram e prosperar. Algumas vezes, como Epíteto nos ensina, não há muito que nós possamos fazer. Algumas vezes, quando separamos os eventos em duas categorias, aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está, pode acontecer que esse evento esteja na segunda opção, que ele não esteja sob o nosso controle, sob a nossa influência. As ações caíram, o desemprego aumentou, a indústria toda colapsou, uma pandemia surge e muda toda a nossa rotina.
Nesse caso, tudo que temos que fazer é levantar a cabeça, recalcular a rota e seguir em frente. Epíteto chamava isso de a arte da aquiescência, a ideia de que existe um plano maior, mais amplo, ao qual somos incapazes de enxergar num momento de dificuldade, mas que lá na frente, quando a tempestade passar, irá fazer todo sentido. Não se trata aqui de resignação e nem de pessimismo, muito pelo contrário. Eu diria que é um otimismo corajoso misturado com determinação, o reconhecimento de que existe muito mais além daquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar, que existe um quadro geral muito mais amplo do que essa pequena foto 3x4 que a gente consegue enxergar neste momento. Algo que é inclusive muito maior do que nós. Isso tudo, dizia Epíteto, não nos torna mais fracos, muito pelo contrário, nos torna seres mais poderosos e obstinados, capazes de explorar o máximo do nosso potencial humano. Os estoicos falam sobre a ideia de amor fati, sobre o amor ao nosso destino. Talvez tu pense que isso devia ser fácil para alguém como Marco Aurélio, o rico e poderoso imperador de Roma. Mas e quando falamos de Epíteto, que viveu 30 anos como escravo? Até mesmo ele foi capaz de ver as adversidades e as dificuldades pelas quais passou como algo definitivo na sua formação, algo que foi extremamente importante para que ele se transformasse no homem que ele precisava ser, para que pudesse exercer o seu papel de instruir uma geração inteira de romanos sobre como se reerguer até mesmo nos momentos mais difíceis. E é claro que isso não é algo fácil de se implementar. Todo esse conceito de separar o que está ou não sob o nosso controle, de resistir às adversidades que a vida nos impõe, nada disso se parece com algo que gostaríamos de vivenciar. E por isso, Epíteto dizia que nós devemos passar por um duro treinamento e não nos apressarmos para aquilo que não nos preparamos. É aqui que entra em ação a ideia estoica de cultivar o amor pelas mudanças, pela capacidade de crescermos em cima das adversidades, de aprender que quanto mais árduo for o exercício, mais forte ficará o nosso corpo, de treinar para dar conta das surpresas que o mundo vai colocando na nossa frente. Isso tudo dá trabalho, e quando falamos sobre resiliência, falamos sobre uma habilidade que deve ser construída dia após dia. Nós temos que trabalhar essa habilidade. Toda vez que a vida te apresentar alguma surpresa, perceba que isso é um treino, uma chance de se tornar alguém melhor. Tu tá levantando peso pesado, é exatamente isso que vai te deixar mais forte. Cabe a ti focar nesses detalhes. Tu tem o poder de escolher com que perspectiva tu vai encarar os eventos que acontecem na tua vida, aceitando que algumas vezes nós nos sentimos sem ação, mas que nós também temos um poder incrível para alterar a nossa realidade. É claro que essa não é uma tarefa simples, mas conforme Epíteto nos ensina, com o tempo tu vai ficar mais confiante de que não existe nada que tu não seja capaz de suportar. E ele foi um homem que não simplesmente falava sobre superar adversidades, mas que viveu isso na pele ao longo da sua vida, e a biografia de Epíteto é um exemplo por si só que merece ser conhecido, estudado e seguido. Se tu quer ter acesso a mais conteúdo sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal todos os dias, então não deixe de clicar nos links aqui na descrição para acompanhar meu trabalho nas demais redes sociais. E também já aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na tua jornada. Afinal de contas, conhecimento é poder.